O intestino é considerado o segundo cérebro porque através dele a absorção de todos os nutrientes que são fundamentais para um bom desenvolvimento e um bom funcionamento cerebral. Sem essa conexão a gente não consegue ter um funcionamento cerebral adequado. E aí pode, inclusive, ter o adoecimento e o surgimento de doenças mentais. Hoje, na psiquiatria, a gente tem um conceito um pouquinho diferente. A gente está começando a ter um estudo maior voltado para uma coisa mais holística da medicina. Então, nós consideramos que o intestino e o cérebro estão em conexão, assim como todos os órgãos do corpo. Não é verdade, não na verdade só o intestino, né? Mas tudo é um contexto, todo mundo se fala, há um metabolismo acontecendo e tudo isso interfere em várias partes do nosso organismo, inclusive na parte cerebral. O que se entende hoje na psiquiatria é que os quadros mentais, as principais doenças mentais, elas têm uma relação de neuroinflamação, de processos inflamatórios chegando nas células cerebrais e isso desenvolvendo ou causando as doenças. Então, se a gente for por essa linha, tudo que interfere no nosso metabolismo vai alterar o nosso comportamento, a nossa sensação de calma, de ansiedade, de nervosismo e vice-versa. Então, se a gente tem uma alteração na flora, se a gente tem uma alteração de bactérias boas ou bactérias ruins, a gente sabe que isso tudo pode interferir no desenvolvimento ou na manutenção de sintomas psiquiátricos. O intestino é considerado o segundo cérebro, por quê? Porque, na verdade, toda a questão metabólica depende dele. Então, assim, se eu pensar em termos de absorção de nutrientes, quando a gente diz que o intestino é o segundo cérebro, é porque se você não tem uma absorção correta desses nutrientes, você não tem uma formação adequada chegando ali por algum motivo específico, você acaba não tendo a formação desses neurotransmissores lá em cima de forma adequada e a gente tem o desenvolvimento das doenças. Então, o segundo cérebro, na verdade, é quase o primeiro, se a gente for pensar, né? A gente está tendo uma necessidade maior de nutrientes hoje, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais inflamados, a gente está cada vez mais ingerindo nutrientes de forma errada ou muito alimento industrializado, muita coisa que tem alterado a nossa flora, né? Isso, em contrapartida, está alterando lá em cima também. Hoje a gente pensa assim, a gente sabe que nós temos que ter uma predisposição genética para ter alguns transtornos, né? Então, assim, não é só porque você tem uma alteração intestinal que você vai ter um transtorno mental. Se você não tem a predisposição genética, essa regra não necessariamente vai acontecer. Às vezes você vai ter outras alterações no corpo, que não necessariamente os transtornos mentais. Mas a gente vê o quê? O fato do intestino não estar bem, o fato da alimentação não estar correta, o fato da gente estar intoxicado, estar se intoxicando ou se inflamando com alguns nutrientes ou elementos. Isso faz com que abra uma maior chance de ter o transtorno mental que você tem geneticamente programado para ter. Isso tudo tem a ver com o intestino, por quê? Porque o intestino é o receptor de coisas boas ou coisas ruins. Então ele pode fazer com que essa deflagração seja maior e aí a gente tem uma maior manifestação de doenças psiquiátricas. No intestino há uma produção de serotonina. Existe uma discussão se essa serotonina tem uma ação cerebral ou não, né? A gente não sabe até que ponto ela realmente faz uma atuação na serotonina que a gente conhece cerebral. O que se fala na maior parte dos estudos é que essa serotonina vai de alguma forma interferir na produção lá em cima, mas parece que são vias separadas, né? Existem alguns autores que falam que sim, que essa serotonina produzida no intestino tem uma atuação em nível cerebral. Essas modificações de comportamento que tem a ver com o intestino é porque, como eu expliquei, ele é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que eu tenho neurônios que saem do intestino e chegam no cérebro, a via inversa existe também.
Então, se há uma modificação de comportamento, de cidade, de coisas que vão me trazer estados bons ou ruins, eu posso ter uma alteração no hábito intestinal por essa via contrária, né? Então, é muito comum, isso realmente é real, dessa coisa do paciente ou da pessoa não conseguir ir ao banheiro ou não ter, pela modificação de ambiente, né? Então, como a gente percebe através disso que há uma ligação, por exemplo, pessoas dizem, vou fazer uma prova, fiquei nervoso e tive uma diarreia, né? A gente tem uma via inversa aqui, eu tenho, na verdade, o meu sistema emocional alterado, gerando uma alteração no meu sistema intestinal. Mas o que eu quero que fique mais importante aqui é que essa via inversa também ocorre. Então, essa é mais fácil de explicar, né? Porque eu tenho conexões lá em cima com a parte intestinal. Quer dizer, se eu tenho vindo, eu tenho voltando. Então, se o meu intestino não está legal, ou se por algum motivo a minha alimentação é ruim, provavelmente o meu estado de ânimo, o meu estado de espírito, as coisas que dependem da minha parte emocional vão estar alteradas também. Quanto mais a gente buscar qualidade de vida, menos alteração ou menos essas alterações vão interferir no nosso emocional. Então, se a gente fizer atividade física, que vai ter liberações de substâncias boas, se a gente come direito, né, procura desindustrializar um pouco a nossa casa, isso também tem uma atuação boa. Se a gente diminui um pouco a carga de estresse, meditação, faz outras terapia, outras coisas que podem fazer com que o nosso nível de relaxamento seja maior, isso também vai trazer sensação de bem-estar e aí eu não fico tão dependendo só do que eu me alimento, só do alimento em si, né? Eu consigo melhorar minha qualidade de vida como um todo. É que nos dias de hoje, com a vida corrida que a gente tem, com o estresse que a gente vive, muitas vezes a pessoa até gostaria de ter uma qualidade de vida melhor, nesse sentido não consegue. Então é uma questão de buscar, pensar, por isso que eu acho que é super importante o paciente fazer terapia, né? A psicoterapia trabalha muito isso. Quais são os seus objetivos? O que você prioriza na tua vida? Dinheiro? É qualidade de vida? É bem-estar? É estar com a família? É o que é importante? Então, nessa concepção que eu acho que a gente tem que começar a pensar. Talvez isso vá fazer com que a gente tenha menos interferência ambiental e a gente fique daí menos suscetível a essas doenças, né? O que nós estamos tentando fazer hoje, né, no trabalho no geral além de usar as medicações, de fazer o tratamento convencional que a gente busca na psiquiatria, que a gente tem mais conhecimento, a gente tem tentado ampliar um pouco mais. Então, tentado fazer uma análise mais específica da parte nutricional, avaliar como é que estão os nutrientes nesse organismo através de exames, fazer suplementação de alguns elementos que possam ajudar nesse processo. Para quê? Para que a pessoa tenha menos necessidade de usar tanta medicação ou use em doses menores por menos tempo. Para ter um intestino melhor, na verdade, para ter mais qualidade de vida, tentar investir mais em comida de verdade, em alimentos mais saudáveis, em coisas muito prontas, processadas, embutidos. Tudo tem conservante, corante, tentar reduzir um pouco a ingesta desses alimentos que com certeza vão trazer menos inflamação para esse organismo, né? Principalmente em nível intestinal, mas em todos as outras esferas, e com isso a gente vai tendo mais qualidade de vida, né? E principalmente também a prática de exercício físico, é muito importante bater nessa tecla com os pacientes.